Paz e graça, povo de Deus, pastor André Jochen aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor, diretamente ao seu coração. Hoje eu gostaria de dizer para vocês, ensinar, ministrar ao coração de vocês 7 passos poderosos para você desfazer, quebrar toda a obra de macumbaria que lançaram talvez contra você ou contra alguém da sua casa, sua família, ou até mesmo um amigo que você conhece. Esse vídeo é para pessoas que estão sofrendo, pessoas que querem aprender a crescer no reino de Deus. Talvez você é um pastor iniciante que está começando a obra de Deus, talvez você é um diácono, um obreiro. Então fique até o final, não saia, aprenda conosco. Quero te ensinar a você crescer, a aprender a se defender, contra as ardios setas do maligno, contra você e contra toda a sua casa. Mas antes de eu começar a falar sobre esse conteúdo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque assim que a gente encaminhar vídeos novos, você vai estar recebendo. E esses vídeos, irmãos, a gente cria com a intenção realmente de abençoar o povo de Deus, ensinar eles, trazer reflexão, conhecimento, crescimento e principalmente intimidade com o Senhor. Tem muitas coisas aqui que você vai poder aplicar tanto na sua vida particular quanto no teu ministério, tá bom? Então fique até o final que estarei fazendo uma oração forte, uma oração poderosa para que quebre toda a obra de macumbaria sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Como eu tenho falado, hoje eu vou dar a direção para os passos, de como você pode se libertar, se desfazer a obra de macumbaria. Mas é importante primeiro que você entenda realmente o que é uma macumba, Então, assim, segundo os estudiosos, segundo o dicionário, a macumba são oferendas que são oferecidas a entidades como forma de retribuição ou negociação para destruir a vida de alguma pessoa ou para manipular. São espíritos, literalmente, espíritos mercenários, A gente sabe, você que é cristão, você sabe que são literalmente demônios que são enviados para a vida de pessoas com o objetivo, de manipular ou destruir. Então, que isso fique muito claro para você que está conectado comigo aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa realmente fazer para que você possa se libertar de uma obra de macumbaria é realmente receber Jesus como Senhor e Salvador. Romanos, eu vou ler aqui no iPad, vocês vão acompanhando. Se quiser, você pode também estar anotando, irmão. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que eu coloquei isso como primeiro passo? Primeiro porque existem pessoas que elas não são convertidas. Pessoas que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Então, pessoas que não entregaram a vida para o Senhor são pessoas que estão vulneráveis a qualquer tipo de ataque do maligno. Então, essas obras de macumbaria, esses despachos, que são feitos contra a vida dessas pessoas, vitimizando elas vão pegar sim. Se você é uma pessoa que está me ouvindo aqui e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este é um momento para você fazer a oração de confissão de fé e receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, assim, por quê, pastor? Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é selada, com o Espírito Santo, tem o próprio Deus dentro dela. Então, o maligno não pode tocar. Então, o primeiro passo é realmente, se você ainda não é cristão, se você ainda não se rendeu a Cristo, se você ainda não fez essa oração de confissão de fé, não convidou o Senhor, para habitar no teu coração, faça, porque isso é muito importante. Senão você vai ficar literalmente à mercê do inimigo. O segundo passo que eu vou te dar aqui é: creia no poder de Jesus, literalmente, irmão. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por que eu coloquei isso como segundo passo? Porque existem pessoas, irmãos, que elas vão até para a igreja,
elas até recebem Jesus, fazem a oração de confissão de fé, né? Recebem Jesus na sua vida e até se batizam nas águas, se decidem, mas elas não crêem. Às vezes por conta das situações que estão acontecendo, os ataques do inimigo, as coisas estão ruins, a pessoa não crê. Tem muitas pessoas que a gente às vezes vai ministrar a palavra de Deus, a gente vai fazendo culto, liberando a palavra poderosa da parte do Senhor, e a pessoa não crê totalmente no coração dela. Então assim, é preciso que você creia no poder de Deus. Por isso que a palavra vai dizer, é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para literalmente destruir as obras do inimigo. Então, você que está me ouvindo, você não tem que ter medo de nada. Pastor, está acontecendo isso, pastor, está acontecendo aquilo, estou ouvindo vulto, vozes, estou sonhando, as coisas estão dando tudo errado. Não tenha medo, meu irmão, porque literalmente para isso que o Filho de Deus, ele se manifestou, para destruir as obras do inimigo. A única coisa que demônios, né, os Exus, os guias, o que quer que seja, tem medo é do poderoso nome de Jesus. Jesus é poderoso para destruir qualquer obra maldita do inferno que é lançado contra a vida de alguém para destruição. Então você precisa realmente crer. Creia na oração que é feita, creia no poderoso nome de Jesus, creia que quem é de Deus, o diabo não toca. É isso que a palavra fala em Salmos 34:7, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para livrar. Então Deus estará dando livramento. Essa obra de macumbaria, esse despacho que foi feito, não vai pegar na sua vida, não vai lhe destruir, não vai lhe trazer dano, se você realmente crer no poderoso nome de Jesus. Então assim, creia literalmente, porque existem pessoas que vão para a igreja e falam assim, ah pastor, mas é isso mesmo, eu acho que é muita coisa, eu estou me sentindo muito carregado, estou me sentindo muito desanimado, eu acho que não tem poder isso, porque as coisas estão acontecendo. Não, irmão, você tem que ir com fé e crer realmente no poderoso nome do Senhor. O terceiro passo que eu quero ensinar para vocês hoje é: confesse os seus pecados. Por que eu coloquei isso? Uma das maiores perguntas que os cristãos fazem na igreja, até eles me abordam na igreja, no culto, ou mandam mensagem para mim no meu celular, é: pastor, macumba pega em crente? Depende, irmão. Por que eu estou falando que depende? Depende se esse cristão ele está andando dentro da palavra de Deus ou não. Volto a dizer, existem pessoas que estão indo na igreja, receberam Jesus, se batizaram, mas não tem uma vida de santidade com Deus. É uma coisa na igreja, né? E fora é outra coisa, ou seja, vive um evangelho de fachada. E eu e você não podemos brincar, porque o diabo, Satanás, não brinca de ser Satanás, irmão. E tem muito cristão brincando de ser cristão. E você não pode, realmente, você precisa levar com seriedade a sua vida. Então assim, existem pessoas que estão na igreja, frequentam os cultos, né? É pessoa que assiste, faz campanha, participa de vigílias, dizima, oferta, e o diabo está destruindo a vida dessa pessoa. O diabo está arrebentando com o casamento, arrebentando com a empresa, botando doenças, enfermidades, e em alguns casos existem macumbas que são feitas, irmãos, para literalmente destruir a vida das pessoas, e são pagos valores altíssimos, para mais de 1 milhão, irmão, para destruição mesmo. Então você precisa levar a sério as coisas de Deus. Se você está me ouvindo aqui, você tem pecados escondidos, pecados de estimação, se você sabe que você está errado, irmão, confesse nesse momento, né, realmente para o Senhor o seu pecado. A Bíblia diz assim em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então assim, se você já confessou o seu pecado, se você realmente falar para Deus o que você está fazendo, pedir perdão, pedir para Deus limpar a tua vida, né? Se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai te purificar dos seus maus caminhos. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque os espíritos malignos, né? Os demônios, eles trabalham na vida de um cristão, irmão, por meio de brechas, que seriam o quê? Pecados ocultos. Às vezes a pessoa está lá na igreja,
e a pessoa não mostra quem ela é, mas chega em casa, ela está fazendo coisa errada, às vezes está com um amante, às vezes a pessoa está vendo pornografia, às vezes a pessoa ela briga com o marido, briga com a esposa, espanca, é um mau pai, uma mau mãe, né? No caso dentro do seu lar, é mentiroso, é uma pessoa que às vezes tem uma empresa, né? E engana os outros, passa atrás para lucrar. Você está entendendo? Então, literalmente, você precisa ter uma vida de santidade. Não adianta nada você conhecer a Cristo, frequentar uma igreja, ter recebido Jesus, ter se batizado nas águas, se você realmente tem pecados em oculto. Aí o inimigo vai achar brechas e literalmente vai destruir a tua vida. E não importa, irmão. Não importa se seja pessoas que estão no mundo, não importa se é cristão, não importa se é obreiro, se é diácono, se é pastor, o inimigo não está para brincadeira, né? Ele quer destruir todas as coisas e você precisa literalmente estar munido contra este mal. O quarto passo que eu quero te ensinar é o seguinte, né? Expulse os demônios. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus deu autoridade para os discípulos, né? A palavra cristão significa pequenos Cristo, imagem e semelhança. Eu e vocês somos discípulos de Jesus, discípulos do Messias, e realmente precisamos usar a autoridade que Deus nos concedeu para expulsar todos os demônios da nossa vida. Olha o que a palavra fala em Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dais. Ou seja, você não pode ter medo não, meu irmão. Você não pode ter medo do inimigo, porque o maior de todos os espíritos habita dentro de mim e de você. Então essa autoridade que Deus te deu é para você usar. É como eu falei esses dias, né? É como se você visse, né, na rua um assalto, o guarda, o policial estava aí com uma arma, né, na cintura, e o ladrão viesse para cima e ele corresse de medo. A autoridade que Jesus nos deu, ela é uma poderosa arma para lutar contra o inimigo. Então, se você batizou nas águas, recebeu Cristo, fosse selado com o Espírito Santo, você tem que levantar as tuas mãos e orar em nome de Jesus, repreendendo todo o espírito do inferno. Você tem que orar em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a todos os espíritos do inferno, toda obra de macumbaria que saia da minha vida, saia da minha família para o inferno, para nunca mais voltar. E crer, irmão, você tem que crer na sua palavra, não fica aí. Porque às vezes tem gente que vai fazer oração e fica com medo, literalmente, de orar, né? Eu lembro que eu fui pastor de uma igreja e quando teve alguns obreiros que eu colocava para fazer o trabalho de libertação comigo, ficava com medo do demônio quando manifestasse. Você não pode ter medo não, irmão. Você tem que cair para cima mesmo e mandar esses demônios para o inferno. Você tem autoridade, você é um príncipe e uma princesa do Senhor, e se você está em santidade, você não tem que temer nada. Vai para cima, irmão, e não deixa o inimigo arrebentar a tua vida. É como se você está numa guerra, o inimigo jogasse uma granada e você deixar a granada explodir, né? Obras de despacho, de feitiçaria, de magia, entendeu? É como se fosse granada, então você tem que pegar e jogar essa granada embora. Expulsa em nome de Jesus, porque você tem autoridade. Não é eu que estou falando, não é no meu nome, é no nome de Jesus, tá? O quinto passo que eu quero dizer aqui, que é importante, tá, irmão? Jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21 vai dizer o seguinte: contudo, essa espécie, ou seja, casta, vai estar escrito em algumas bíblias, né? É expulsa por meio de oração e jejum. Por que eu estou falando isso? Existem categorias de demônios e a gente precisa entender isso. Pensa no exército, irmão. Tem o soldado, tem o cabo, tem o tenente, tem o general, tem o comandante e assim por vai. Existem categorias de demônios. Então, assim, algumas legiões de demônios, elas não saem apenas com oração. Às vezes a pessoa quer viver uma vida normal, quer fazer, eu vou fazer oração de fé, só isso. Não, você tem que cair para cima, irmão. Você tem que cair para cima. Você que trabalha com libertação, nunca trabalhe com libertação se você não estiver em consagração, em jejum. Você não sabe o que você vai pegar, você não sabe o que você está vindo. É igual na guerra, irmão. Quando você entra num campo de batalha, você não sabe
que tipo de inimigo vai vir, o que vai acontecer. Então você tem que estar preparado, né? Literalmente, para encarar qualquer coisa, qualquer barra e defender realmente aquilo que Deus te deu. Então, jejum e oração é poderoso. Nenhum crente, eu canso de dizer, vou falar de novo, crente que não ora, cristão que não ora, está fardado à derrota e ao sofrimento, e a macumba vai arrebentar com a vida da pessoa, porque os demônios, eles não estão de brincadeira. As pessoas que enviam esses despachos, pessoas que pagam para macumbeiros para enviar o mal sobre a tua vida, irmão, eles fazem de tudo, eles se consagram, eles investem dinheiro alto, eles se preparam, e não é uma brincadeira, eles vão mesmo para destruir. Eu vi muitas pessoas sendo destruídas por conta deste mal. Então, assim, se posicione. Jejum e oração, leitura da palavra é fundamental, tá bom? O sexto passo que eu coloquei aqui, né? O passo se você não conseguir expulsar o demônio, irmão, chama um ministro de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem algumas pessoas que eu converso, as pessoas às vezes têm medo do diabo, que não deveria ter medo, irmão. Às vezes a pessoa, ela não está tão preparada assim. Às vezes a pessoa acabou de chegar na igreja, a pessoa não tem uma vida firme de oração, de jejum, de leitura, né? Então ela está suscetível, não tem o conhecimento necessário para se libertar, ela está suscetível ao mal. E o diabo vai destruindo. Vi muitas pessoas entrando realmente em depressão, perdendo casamentos, dando falências de empresa, perdendo família, né? Pessoas que acabaram ceifando a própria vida por macumbas, despachos que foram enviados. O negócio é sério. Então, se você entende que você não consegue sozinho, que você realmente precisa de uma ajuda, não, irmão, não fica com vergonha. Não fica com vergonha de abrir o teu coração, não fica de vergonha de chegar na tua igreja, convidar, falar com o teu pastor, chamar ele para conversar, falar: pastor, está acontecendo isso, isso e isso comigo, eu não estou achando normal, e eu acho que foi feita uma obra de macumbaria, eu queria que o Senhor me ajudasse, me auxiliasse. É para isso que os pastores estão aí, para isso que os obreiros, diáconos, né, missionários e todo o corpo eclesiástico da igreja de Cristo foi levantada para lutar contra as obras do inferno. E a Bíblia fala, né, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então abre o teu coração. Se você orou, irmão, não saiu, você jejuou, não conseguiu, peça ajuda. Não espere acabar com o teu casamento, não espere acabar em tragédia, não espere acabar uma desgraça na sua vida, você ficar doente, você estar no leito de uma cama ou acontecer uma morte, né? Para que você possa pedir socorro. Então quebre esse orgulho, porque tem pessoas que são extremamente orgulhosas, não querem pedir ajuda, e isso pode te levar à destruição. Então, assim, não peça. Não deixe, melhor dizendo, de pedir ajuda. O sétimo e último passo que eu quero dizer para vocês aqui é o quê? Obedeça a palavra de Deus, né, na sua totalidade. Por quê? Porque tem pessoas, irmão, que elas vêm para a igreja, elas aceitaram Jesus, elas se batizaram, buscaram o Espírito Santo, tiveram aquele período ali, oraram, jejuaram, expulsaram demônios, né? Às vezes pediu ajuda para o pastor, o pastor fez um trabalho de libertação, ou ministro de Deus, né? E essa pessoa, daqui a pouco, a hora que passou a zona de perigo, começa a fazer tudo errado, irmão. Não dá para você viver uma vida dupla. Você precisa levar a sério as coisas. Esses tempos atrás, eu estava ministrando, e aí o Espírito Santo me falou de uma obra de macumbaria na vida de uma pessoa, né? E eu falei para ela: ó, o diabo ele fez de tudo para te ceifar, né? Se hoje você não estivesse, que você estaria morta, porque foi feito um trabalho poderoso para ceifar a tua vida. E o Senhor mostrou, irmão, várias vezes durante a ministração, um culto. E aí a pessoa pegou, recebeu, chorou. E eu falei assim: se pega com Deus, faz as coisas certas, lê a palavra, jejua, busca. Aí daqui a pouco a pessoa parou de vir para o culto, parou de ouvir a palavra, parou de fazer as coisas de Deus e levou na brincadeira. E às vezes está dentro da igreja, está recebendo uma palavra, está recebendo um direcionamento, está aprendendo. A pessoa está levando as coisas na brincadeira, irmão. Está levando as coisas na brincadeira como se fosse normal. Aí é porque deu uma chuva, pastor, eu não fui no culto. Ah, pastor, ficou frio, eu não fui no culto. Ah, pastor, mas aí é que eu falo, irmão, aí é engraçado.
quando a pessoa está no desespero, quando a pessoa liga pra gente, ó, pastor, tô com uma corda no pescoço, tô querendo me matar, tô querendo ceifar minha vida, eu vou acabar com a vida. Você tá entendendo? As pessoas ficam desesperadas, procura, não espera, irmão, chegar a tua vida nessa situação. Não tenha o teu coração duro para isso. Teu coração tem que estar aberto para o Senhor. Então, realmente, se é um cristão, seja um cristão de verdade. Né? Não seja apenas um crente, seja um cristão. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque crente, irmão, até o diabo é. É verdade. Talvez você está falando, meu Deus, pastor, até o diabo é crente. Por quê? O que é ser crente? É crer em alguma coisa. O diabo crê em Deus. O diabo esteve com Deus, esteve com os anjos. Você está entendendo? Agora, cristão significa pequeno, em mais semelhança de Cristo. Discípulo, seguidor. O cara é obediente à palavra. Ele busca a santidade, ele busca o Senhor, né? E realmente ele quer viver uma vida digna de como seu mestre andou. Se você entende isso, irmão, viva. Por quê? Porque o que acontece com as pessoas? Quando uma pessoa está decidida a destruir a tua vida, uma pessoa que está decidida a acabar com a tua raça, meu irmão, ela vai ficar fazendo macumba, todo mês fazendo aquela macumba. Aí se você é uma pessoa meia relaxada, desleixada, que acha que o pastor orou, passei a zona de perigo, tá tudo bem, o que vai fazer? A outra pessoa vai fazer de novo, só que vai mandar mais demônios dessa vez, vai pagar mais pro macumbeiro, vai ofertar mais para as entidades para acabar com a tua vida. Você tá entendendo? Aí não pegou da primeira vez, aí pega na segunda. E às vezes as pessoas falam, porque a oração do pastor não deu certo. Porque a igreja não ajudou. Não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com andar em santidade. Então, você não pode brincar de ser crente. Você tá na igreja, leve a sério. O diabo não brinca de ser diabo. Vou voltar a dizer. O diabo não brinca de ser diabo. Então, assim, leve as coisas a sério. Porque tem gente que acha que obra de macumbaria, de despacho, é fantasia. Não existe. Não existe magia, não existe nada. Vai brincando, irmão. Vai brincando para você ver onde que você vai parar. Você tá entendendo? Tem pessoas, né? Muitas pessoas que eu atendi aqui mesmo na igreja que Deus falou que era uma obra. Um ministro, um pastor, um irmão revelou. A pessoa não levou a sério e hoje tá passando desgraça, tá no sofrimento, tá sofrendo por conta de não ouvir. Então, assim, a decisão é sua de crer ou não crer na palavra de Deus. Mas o meu direcionamento, né, é que realmente você creia, anote esses pontos, porque isso é importante. Talvez na igreja onde você está não tenha pessoas que trabalhem, e você pode ser uma pessoa levantada por Deus, levantada pelo Espírito Santo para trabalhar na área de libertação, para ajudar outras pessoas e abençoar. Ou até mesmo você que está sofrendo, você vai poder, irmão, estar se libertando disso. Você vai poder salvar talvez a tua vida e a vida da tua família. Vamos orar? Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração aí onde você estiver. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem neste momento, pessoas que o Senhor conectou para ouvir essa palavra poderosa, pessoas que estão em cativeiros, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão sofrendo tormentos, ataques, meu Pai, pelo inimigo, obras de macumbaria, de despachos que foram enviadas, Pai, para destruir a vida dessa pessoa, para destruir o casamento dessa pessoa, para tirar esse marido de casa, para tirar essa esposa, para roubar o cargo na empresa, para destruir a empresa dessa pessoa, Pai. Qualquer obra que foi enviada para destruição, em nome de Jesus, usamos a autoridade que o Senhor nos deu para pisar sobre cobras e escorpiões. Desfazemos todo o poder da obra do inferno, toda obra de macumbaria seja desfeito na vida deste homem, desta mulher, desse adolescente, desta criança, Senhor, desse idoso. Em nome de Jesus, mandamos para o inferno para nunca mais voltar, que saia. Em nome de Jesus, amém. Irmão, se você se sente que foi abençoado, se você se sente que esse vídeo contribuiu para a tua caminhada cristã, te ensinando a se defender, e você também sabe de pessoas que estão passando por uma obra de macumbaria, sabe que foi feita, essa pessoa está macumbada, encaminhe para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor André e eu te abençoo você e toda a sua casa hoje e sempre, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.
E se você passou por alguma coisa e quiser deixar os comentários aqui, eu também estarei lendo esse comentário e respondendo. Que Deus abençoe, irmãos.